Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus assentar. Aos que se interessarem, nós temos uma rifa de uma pequena cesta para as mães, será sorteada o Dia das Mães. Será também para a manutenção do nosso apostolado. Os que se interessarem podem adquirir a rifa ali ao final da lojinha. Também abrimos hoje a inscrição para a catequese de crianças, preparatórios para a primeira Eucaristia, a partir dos 7 anos de idade completos. Os pais que se interessarem também podem nos procurar para as inscrições no fim da missa. Ainda um pouco e já não me vereis, outra vez um pouco e me vereis, porque eu vou para o Pai. Essas palavras de Jesus a seus discípulos introduzem o evangelho da missa deste terceiro domingo da Páscoa. E segundo vários intérpretes das Escrituras, essas palavras designavam primeiramente que em pouco tempo o nosso Senhor se separaria dos discípulos através da sua paixão e morte dolorosa, e depois, em pouco tempo, Cristo lhes devolveria a graça e a alegria da sua presença pelo mistério da sua ressurreição. Santo Agostinho, como outros padres, vão mais além, nos dão ainda uma outra explicação. Em pouco tempo, Cristo não seria mais visto, porque justamente ele iria para o Pai no dia da sua ascensão, como o próprio Cristo deixa entender também nessas palavras. Mas em pouco tempo ele será visto na sua segunda vinda, quando ele vier para julgar os vivos e os mortos. Mas como assim, como diz o próprio Evangelho, modicum, como assim pouco tempo? Como assim há pouco tempo desde a ascensão até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Nos explica Santo Agostinho que toda a extensão dos séculos, desde a ascensão de Cristo até o momento em que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, toda esta extensão dos séculos não é senão alguns momentos aos olhos de Deus, não é senão alguns poucos momentinhos segundo a eternidade, segundo as medidas da eternidade. Este momento nos parece longo durante a sua passagem na sua vida aqui na terra, mas uma vez passado, como diz Cristo, ele nos dá a entender, uma vez passado esse momento e tivermos chegado na alegria da eternidade, nós veremos o quanto este tempo foi curto, o quanto este tempo foi leve, porque nós olharemos para este tempo com um olhar, sob o olhar da eternidade, um olhar de eternidade, como o próprio Deus o vê. Somente um pouco de tempo. Os discípulos, como muitas vezes acontecia, não entenderam nada destas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, lendo nos seus corações, tenta lhes dar uma explicação. E esta ignorância dos discípulos quanto a estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo representa para nós o estado da maioria dos homens que ignoram, podemos dizer assim, a vida eterna. Ignoram a eternidade, estão ocupados por demais das coisas presentes, de tal forma desordenada que ignoram a vida eterna. E se o mundo está numa crise, se a igreja mesmo está numa certa crise, se o episcopado, se o sacerdócio, se as famílias católicas, se a vida católica está numa crise, é por causa desta ignorância
da eternidade. O fato da eternidade, a realidade da eternidade não nos é mais palpável na nossa vida cotidiana. Nós não pensamos mais na possibilidade da eternidade. Nós não pensamos mais que a nossa vida não termina só aqui, tem uma consequência no outro mundo. E isso dura pouco tempo, a nossa vida aqui na Terra é pouco tempo em relação ao que nós viveremos na nossa eternidade. A realidade da eternidade, do céu sobretudo, da eternidade feliz, é constantemente relembrada pelas Escrituras. As Escrituras nos foram dadas por isso, para nos levar, para nos apontar o caminho da eternidade. No credo, nós vemos toda a história ali da salvação, da criação até a encarnação, a vida de Cristo, a morte e a ressurreição, e desemboca na vida eterna. Amém. Desemboca tudo isso para nos levar para a eternidade. Os padres da igreja, os pregadores da igreja, nas suas instruções, têm o objetivo sempre de apontar para a eternidade. E se não apontarem para a eternidade, suas pregações serão estéreis. A vida da igreja, ela foca na eternidade. Os livros de piedade, os escritos dos santos, as vidas dos próprios santos da igreja nos apontam à eternidade. A eternidade. E mesmo com esses meios, às vezes parece falta para o mundo, e parece às vezes faltar para nós esta fé um pouco mais concreta, um pouco mais viva deste mistério da eternidade. Falta no nosso coração, no nosso espírito, na nossa consciência, esta meditação da nossa eternidade. Esta vida eterna que nós devemos um dia todos abraçar e da qual nós não podemos fugir e devemos abraçar, querer abraçar com alegria, desejando o céu. Nós, às vezes, nós não muito refletimos sobre a eternidade, nós não muito meditamos, esquecemos, absorvido dos nossos afazeres, às vezes nós esquecemos desta realidade da vida eterna e, como consequência, nós esquecemos de fazer desta fé na eternidade a principal regra da nossa vida e da nossa conduta, da nossa vivência cotidiana. A fé na eternidade, a realidade do céu, um dia deve conduzir os nossos afazeres, os nossos pensamentos, a nossa vida de fé, a nossa vida moral. Se nós estivéssemos muito bem convencidos que depois da nossa vida existe uma eternidade inevitável, que será para nós ou a perfeição na posse do bem, ou ainda um abismo de males eternamente, se nós estivéssemos bem convencidos desta realidade, nós iríamos refletir um pouco melhor sobre a nossa vida aqui agora, as nossas atitudes concretas aqui agora. Estou vivendo o Evangelho ou não, em busca da eternidade, em busca do céu? O que eu estou fazendo para alcançar a eternidade? Se eu pensasse um pouco mais na eternidade, eu buscaria os meios para corrigir as desordens da minha vida, buscaria progredir mais no bem, buscaria fazer mais apostolado com almas para levá-las para Deus, para levá-las para a eternidade. Evidentemente, com o apostolado segundo as nossas condições. Diz Santo Agostinho: ó eternidade, poderia alguém pensar em ti sem buscar a fazer penitência? Não se pode, a menos que se tenha perdido a fé ou que se não tenha mais coração. Se eu pensar na eternidade, alguma mudança eu devo operar na minha vida. Uma mudança, e mudança evidentemente na prática do bem, na prática da caridade. Porque todos nós seremos pesados um dia pela nossa caridade. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. Nós não podemos pensar na eternidade sem buscar servir a Deus como se deve, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, e amar o próximo como a nós mesmos por causa de Deus. E ao mesmo tempo, não tem como estar unido a Deus, não tem como amar
totalmente, perfeitamente o nosso próximo, sem pensar na eternidade, se não for em vista da eternidade. Senão não seria um verdadeiro amor a Deus, não seria um amor de caridade para com o nosso próximo. E esta reflexão sobre esta realidade da eternidade que nos aponta hoje a igreja já, até como um anúncio da ascensão de Cristo, eu vou para o Pai, eu vou para o céu. Essa reflexão sobre a eternidade, ela não vai sem a nossa oração cotidiana. Nossa oração, nossa meditação, nossa vida espiritual nos ajuda concretamente no nosso dia a dia a pensar na eternidade e a pensar que também um dia nós devemos ir para o Pai, nós devemos desejar ir para o Pai e fazer aquilo que nos compete para seguir o caminho do Pai. É de muita grande utilidade para nós todos esse pensamento constante, esta meditação da realidade da vida eterna, da realidade da eternidade. Todos nós devemos parar para pensar que existe uma vida eterna. Primeiramente, este pensamento nos desapega do mundo. Se existe uma eternidade, a minha finalidade não é aqui nesta terra. O meu Deus não é o dinheiro, não são os prazeres, não são as glórias do mundo, não são as honras, não é o apego aos homens. Se existe uma eternidade, eu me desapego deste mundo. Porque este mundo, ele vem a ser passageiro, ele vem a ser esses bens que eu tenho aqui, que a providência me deu, que eles são bons, eu vou saber bem usá-los para aquilo que é perene, não para aquilo que passa. O constante pensar na realidade da vida eterna, que um dia nós devemos ir para o céu, nós devemos ir para o céu. É necessário ir para o céu. O constante pensar na eternidade vai abrir os nossos olhos para esta efemeridade do mundo. Nesse mundo, tudo passa. Tudo, os bens materiais, as pessoas, as amizades, os prazeres, as honras, a beleza do nosso corpo, a nossa saúde, tudo isso passa. Nada subsiste por si mesmo, nada disso é Deus, somente Deus é. E estes bens transitórios que hoje eu tenho, que estão em contato comigo, que estão nas circunstâncias atuais da minha vida, estes bens transitórios serão usados como meios e não como fins, como meios bons para chegar até Deus, ao conhecimento, ao amor de Deus, e exercer também o amor ao nosso próximo, e não como deuses para mim neste mundo, porque eles não o são. O constante pensar, o pensamento da vida eterna, esse sursum corda, este corações ao alto, nós devemos ter, né? E ter o coração para Deus. Esse constante pensar na eternidade vai nos ajudar a suportar, até com um santo desprezo, essas loucuras e as desordens, os escândalos, as confusões, as revoltas do mundo. Nós vemos, quando olhamos para o mundo, nós vemos tantas loucuras, revoltas, desprezos, confusões. Mas, se nós lembrarmos que nós não estamos aqui para este mundo, nós vamos saber desprezar tudo isso. Porque isso aí passa, tudo isso, nada disso é perene, nada disso é eterno, somente Deus é eterno. E assim, desprezando santamente o mundo, essas loucuras do mundo, eu vou me preocupar primeiramente em buscar o meu crescimento no amor de Deus, né? Buscar o meu crescimento nas virtudes, buscar, dentro das minhas possibilidades, levar o amor de Deus ao meu próximo, para que eu, juntamente com o meu próximo, nós alcancemos esta finalidade nossa, que é a eternidade. O pensar, o coração elevado para o alto, me faz desprezar a loucura do mundo. Essas loucuras do mundo não serão para mim mais motivo de escândalo. Isso vai ficar para o mundo. O meu objetivo é outro. Eu luto por uma coisa muito mais alta, que é a salvação, a minha salvação e a salvação do meu próximo. Aquelas pessoas, sobretudo que me foram confiadas, que estão em contato comigo, porque a providência levou-as até mim. Eu posso ser um sinal no bem para elas. O pensamento da eternidade é que vai me guiar para isso. O pensamento sobre
a eternidade, da realidade da vida eterna, deve também sustentar a gente, nos sustentar nos nossos sofrimentos, nas nossas penas, nas penas dessa vida. Como diz esse belo segundo aleluia da missa, que é um dos aleluias mais belos do ano litúrgico, que fala: foi necessário que Cristo padecesse para entrar na vida eterna, que o coral cantou, executou belamente, né? Foi necessário que Cristo padecesse para entrar na vida eterna. E esse pensamento da eternidade me ajudará a suportar as dificuldades. Eu padeço agora, mas um dia, assim como Cristo, entrarei também na vida eterna, entrarei na glória eterna. O pensamento sobre a eternidade e sobre a efemeridade até dos sofrimentos deste mundo não me levará a cair no desespero, considerando esses males presentes, mas eu vou considerar os males presentes, que eles não têm nenhuma proporção com a glória eterna que nós esperamos. Foi necessário que Cristo padecesse para entrar na glória, na sua glória, e que glória imensa tem Cristo hoje no céu, e nós somos chamados a participar desta glória de Cristo. O pensamento sobre a eternidade nos leva a ter uma atitude que nada nesse mundo é irresistivelmente desejável para nós. Tudo será feito com equilíbrio, tudo ordenado para o céu. Não desejarei nada daquilo que me afaste do caminho da eternidade, do caminho do céu. Quando eu contemplo, como de São Bernardo, quando meu olhar contempla os bens do Senhor na terra dos vivos, nada neste mundo é irresistivelmente desejável. Tudo será muito bem ordenado para o céu. A vida de um bom católico, todos nós conhecemos na sua vida pessoal, cada qual na sua vida pessoal, é uma vida de trabalho, uma vida laboriosa, da vida de trabalho para se sustentar materialmente a si e a própria família, vida de trabalho espiritual para buscar a santidade, não é fácil, vida de tantas e tantas outras formas de trabalho, visando a educação daquelas pessoas que nos são confiadas, que nós tanto amamos, visando o bem e o cuidado com aquelas pessoas que nos cercam, visando ser um sinal do bem para aquelas pessoas que estão no nosso convívio, trabalho, amigos, quaisquer sejam os convívios em que nós estejamos. A vida do católico, de um bom católico, é uma vida laboriosa, é uma vida de sacrifício, como foi a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta, podemos dizer assim, servidão, esta vida de trabalho, ela parece muito rude para aqueles que só amam os deleites do mundo e cuja felicidade e cuja finalidade é buscada nos bens passageiros deste mundo. É rude demais porque às vezes na vida católica nós devemos acabar tendo que evitar certos bens para privilegiar bens maiores do que bens espirituais. E isso é, digamos, horrível aos olhos do mundo, rude demais aos olhos do mundo, dos mundanos. Mas para aquele que busca a eternidade, tem seus olhos que contemplam a realidade da vida eterna e a realidade daquela glória do Cristo ressuscitado, da qual um dia também nós somos chamados a participar, aquele que busca essa eternidade e compara as suas penas com o peso da glória eterna que o espera, com a glória de Cristo, ele saberá suportar com alegria a sua condição trabalhosa. Essa condição trabalhosa da vida católica. Nos diz, por exemplo, São Paulo, na Epístola aos Coríntios, é por isso que nós não desfalecemos. É por isso que nós não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso interior se renova de dia para cada dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque nós não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E assim, repito, São Paulo reafirma
É por isso que nós não desfalecemos, porque nós temos a certeza da vida eterna. Os pensamentos também quanto à eternidade, eles servem para nós, para que nós avancemos nas virtudes. Por isso diz o profeta Davi: na minha mente eu tenho os tempos eternos, e conclui o livro do Eclesiástico: em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás eternamente. A eternidade, ela vai dar todo o sentido para a conformidade da nossa vida com a lei de Deus, que não se torna um jugo para nós, mas se torna uma lei de liberdade na prática do bem, de liberdade para o céu, para correr, né, nas vias da santidade com alegria, com o coração dilatado, como diz o salmista. A eternidade dá todo o sentido, né, para a nossa vida se conformar com a lei de Deus, para imitar em nós esse mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo cada dia para o pecado, vivendo cada dia mais para a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, nessa eternidade, dá todo o sentido para cumprir bem os nossos deveres diante de Deus e também diante do mundo e diante do nosso próximo, o mais próximo. E é o que nos aconselha São Pedro na epístola, em toda a sua epístola de hoje: ter um bom procedimento entre os gentios, para que glorifiquem a Deus ao verem as vossas boas obras. Esse bom procedimento diante do próximo por causa de Cristo, por causa dessa nossa vitalidade que vem do Cristo ressuscitado, agindo com civilidade e com caridade, mesmo diante dos maus, sempre com civilidade, com bondade, com caridade, imitando a nosso Senhor, buscando ser perfeitos nas suas boas obras. Isso trairá o coração do nosso próximo para a eternidade, através das virtudes. Assim foi durante muito tempo, sobretudo nos primeiros séculos, a pregação da igreja, quando os pagãos vinham os cristãos e diziam: como se amam estes cristãos, como são bons esses cristãos. Assim, a igreja neste dia nos aponta, né, pelos textos belos da liturgia de hoje, nos aponta para o céu, nos aponta para a eternidade, para a realidade da eternidade. E que essa feliz eternidade, ela possa iluminar então a nossa vida, possa nos guiar, possa transformar os nossos atos da nossa vivência e dê o seu pleno sentido para a nossa vida. Possamos ser outros Cristos por causa do mistério e da certeza desta eternidade. É essa eternidade que nós devemos amar, nós devemos desejar acima de tudo. É em vista da eternidade que nós devemos conservar a unidade do corpo místico de Cristo. É por essa eternidade que nós devemos estar apartados de todo o mal e de todo o erro. É por causa da eternidade que nós devemos fazer cada trabalho e cada sacrifício na nossa existência, que eles terão o seu pleno sentido. É pela eternidade que nós devemos saber enfrentar o mundo, combater o mundo e ganhar do mundo as almas desgarradas dos nossos irmãos, ganhá-las para nosso Senhor Jesus Cristo. É para e pela eternidade que nós devemos voltar os nossos desejos e submeter completamente o nosso coração. Se não for para esta realidade da eternidade, a vida católica, com todos os seus sacrifícios, com suas dificuldades, ela perde todo o seu sentido e vira uma verdadeira loucura, como considera os homens do mundo. Então, sursum corda, levar o nosso coração para as coisas do céu. É isso que dará sentido para a nossa vida, é isso que nos suportará, que nos fará suportar as dificuldades, é isso que nos dará, né, a graça de conseguir virtude em virtude, graça em graça, e nos conformar cada vez mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.